E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estou fazendo esse vídeo, embora eu já tenha pedido para a Adriana postar um textinho lá no primeiro vídeo, na descrição dele. Pelo nervosismo, eu estava muito nervoso, vocês não fazem ideia, eu acabei usando o termo tribo africana. Não é um termo que se usa. Por quê? Porque tribo reforça um estereótipo criado pelo europeu para inferiorizar as sociedades africanas. Então lembra que mais adiante no vídeo eu ainda falo, vieram reis, rainhas, então já constituíam-se uma sociedade, né, com toda a sua estrutura. E aí, sem querer mesmo, desculpem, acabei falando tribos africanas. Então, um termo errôneo, tá, que reforça esse estereótipo. Então a gente fala sociedades africanas. Então eu peço desculpa, estou aprendendo também, como eu disse, eu entrei esse ano, tem coisas assim que a gente está aos pouquinhos aprendendo, mas juntos a gente acerta. Tudo bem? Então, perdão, tribo não, sociedade. Valeu, pessoal! Com eles, né? E assim, eu acho importante trazer isso para essa galera entender, até para entender por que Embu das Artes chama-se Embu das Artes hoje. Né? Que não era antes. Sim. E falar um pouquinho dessa influência que eles deixaram aqui na nossa cidade e na nossa cultura no geral, né? Não só na nossa cidade. E aí, falando também sobre... Normalmente a gente sempre lembra, né, quando fala de... quais são as influências negras no Brasil, né? A feijoada dispara, né? Que as pessoas sempre lembram da feijoada e tal. Mas a gente também precisa lembrar da capoeira, do maculelê. Nós temos o carimbó no Pará, que tem uma influência negro-indígena, várias danças, o samba, nós temos várias comidas como a acarajé, o vatapá, o caruru. Ai, que delícia, ainda não jantei. Então, essas comidas que são ali, né, que vão vindo, entrando no nosso... que chegam até a gente hoje, a gente não sabe a origem. E aí tudo tem lá o antepassado negro, né, que começa ali com os negros e essas adaptações. Muitas vezes, né, por exemplo, o acarajé, por exemplo, é muito utilizado dentro do cerimonial de candomblé, né, porque é considerado uma comida de santo. A feijoada também acaba se tornando uma comida de santo. A pipoca também tem uma parte. Então, assim, tem coisas assim que a gente acaba utilizando e não sabe. Exatamente. E, assim, eu acho que a nossa cultura, eu falo assim, a cultura brasileira, ela é influenciada muito pela cultura da África, porque é evidente, acho que, principalmente lá no começo, quem colonizou o mesmo país foram os africanos, né, que foram os que vieram para cá, em um grande número, porque os europeus não vinham da forma que eles... Tudo bem que os africanos não vieram, foram trazidos, né? A gente tem que deixar isso bem claro, a gente fala vieram, mas eles foram trazidos numa quantidade enorme, de uma forma cruel, né? Mas, quando aqui estavam, eles mantiveram a sua cultura, mesmo de forma escondida, muitas vezes, né? Porque não era permitido, a religião deles não era aceita, então eles tinham que fazer, muitas vezes, de forma... a não demonstrar que era um rito religioso, porque os donos o sincretismo, né? das fazendas não aceitavam, a Igreja Católica não aceitava, e acho que também aí tem um grande preconceito religioso até hoje, muito por causa disso, né? Por ser tido lá atrás, colocado como isso não é de Deus, né? Porque eles eram considerados um povo... Não, porque não dá para nem dizer que eles não eram considerados... Porque como eles não eram tratados como um ser humano, né? Então, tipo, eles não eram tratados como seres humanos naquela época. Então, não dá nem para dizer assim, era considerado algo demoníaco. Não, porque não sei se era um demoníaco, se eles não eram tratados como ser humano, como que aquelas pessoas daquela época via isso, né? É uma coisa que ainda tenho que estudar mais, me aprofundar mais para poder falar sobre isso, na verdade. Se essa cultura, mas esse preconceito em relação às religiões de matrizes africanas vem muito daí. Eles não terem aceitado nunca
né, essa religião que era deles, que era de um povo que era para cá à força e que, de alguma forma, queria manter, lógico, a sua cultura, a sua fé, né? A fé, a língua. Então, assim, a maneira de fato como vieram para cá foi muito cruel, né? Quando chegavam aqui, as famílias eram separadas. As mães ficavam com as crianças, mas os pais era cada um para um lado. E toda essa questão de como saía cada um de um lugar, né? De uma região. Então, algumas coisas dentro dos navios, né? Essas culturas também se cruzaram. Então, assim, não é nenhum exagero dizer que vieram para cá muitos, até mesmo, como que fala, muitos reis, rainhas, príncipes e tal, mas que aqui foram escravizados. Não, você é negro, então você vai servir ao branco, né? E vai ter que, sim, ter essa questão da fé católica. Mas é importante a gente deixar claro que isso era o pensamento da época, né? Hoje a gente já hoje a gente já tem uma série de reflexões, a gente não está aqui para atacar nem religião A nem B, nós estamos falando de fatos históricos, né? Isso. Então era o pensamento da época, né? Já em 1500, viu, galera? 1500 e pouquinho, 1600, até 1600, assim. É naquela época que a gente está falando, para não se confundir. Tá? Ô, Caio, não sei se você leu a respeito. Muitos escravos que vieram trazidos para cá saíram do Congo, né? Dessa região. E o Congo era um reino, eles não eram um país, acho que era uma nação, mas era um reino muito poderoso na África, né? Porque ele era gigantesco. Acho que o Congo era maior do que toda a população de Portugal, por exemplo, né? Então, aí eu estava lendo que essa questão da escravidão é uma questão muito cruel, mas ela é muito ampla, porque existia escravidão no mundo todo, a gente sabe, né? Ocidentais, no Oriente também existiu escravidão, no Oriente, na Europa, e não só de negros. Eu acho que a questão que o negro ele foi tratado como negócio, como mercadoria, né? Então, muitos lucraram com isso, né? E, por isso, espalhou-se para o mundo todo, na verdade, né? O Caio, não sei se o Caio caiu, voltou. Não é, Caio? Não sei se você tinha caído. Voltei. Voltou? Então, eu estava falando, a escravidão é algo que existiu no mundo todo, né? E, assim, quando a gente fala de escravidão, e no caso aqui a gente está falando da escravidão dos negros, porque não só existiu escravidão dos negros, os negros porque eles foram tratados como mercadoria durante um bom tempo e muitos lucraram com isso. Muitos mesmo. E se espalhou para o mundo. Também é legal tocar nesse assunto, porque, por exemplo, quando a gente já tem a questão de Grécia, Roma e tal, já existia a questão dos escravos lá. Então, por exemplo, quem eram os cidadãos, né? Nascidos naquele lugar, homens maiores de 18 anos, mulheres não tinham direitos, os escravos também não tinham direitos. Exatamente. Então, aquela região já sabia como eram os escravos, esses prisioneiros de guerra, né? Mas aí, como você estava colocando, desculpa te interromper, eles vieram para cá mesmo como mercadorias. Aí você estava falando do Congo. O Congo, de fato, não só ali da região do Congo, da Nigéria, de Angola, vieram alguns de Moçambique e tal. E quando eu falo alguns, não são poucos, né? Que se comparado com a parte da África, só para os alunos terem uma noção, aquela parte que encaixaria no Brasil, na Pangeia, sabe? O recortezinho que encaixa no Brasil, aquela parte, ela está mais voltada para cá. Então era muito mais fácil você pegar os negros dali e trazer para cá, levar para os Estados Unidos, para a Europa e tal. Então, Moçambique, que é a única colônia portuguesa banhada pelo Pacífico, que está já ali, lembra o Cabo das Tormentas, que depois vira o Cabo da Boa Esperança, quando eles estavam indo para as Índias, e Camões fala muito isso, né? Que há relatos que Camões, quando ele narra ali
nos Lusíadas a Ilha dos Amores, muito provavelmente ele passa ali por Moçambique. E aí, vir de Moçambique tinha toda essa estratégia, né? Tinha toda essa questão de como era complicado para chegar em outros lugares. E aí, por exemplo, quando a gente vê lá a Conferência de Berlim, que permitiu a divisão da África entre as potências imperialistas, o rei Leopoldo II da Bélgica, que é quem meio que articula a Conferência de Berlim, era uma estratégia por conta da navegação do Rio do Congo. Então ele não queria entrar em atrito com algumas outras potências, então ele falou, olha, vamos dividir para ficar tudo bem para todo mundo. E aí, numa primeira vez, né, que ele faz essa conferência em Bruxelas, ele não convida Portugal. E Portugal reivindica o direito de participar mediante as grandes glórias do passado que Portugal tinha. E aí, se alguém está estudando ou já ouviu falar dos Lusíadas, quando Camões abre os Lusíadas, ele fala, né, que mais ou menos assim, as armas dos barões assinalados e tal, que as nações se calem porque uma superior está surgindo, né? Os Lusíadas, o povo luso, perto da luz e toda essa questão. E aí, depois, não lembro agora se foi o primeiro ministro da Alemanha ou da França, não me recordo agora, que pede que outra conferência seja feita e Portugal é convidado. E aí existe uma questão que Portugal, vocês devem ouvir falar nos livros de história, o mapa cor-de-rosa. Porque Portugal propõe que ele fique com Angola e Moçambique, que toda essa área entre os países ali que pegaria, se eu não me engano hoje, onde a Zâmbia, não tenho agora a precisão, mas seria uma faixa, né, que Portugal teria acesso, né, para sair do Índico e vir para o Atlântico por terra. E aí a Inglaterra veta, fala que não, porque era plano da Inglaterra ligar a África do Sul ao Egito, que eram as duas colônias dela. Então, assim, toda uma questão política, né, um jogo ali de interesse que não se levou em consideração as populações. Não se levou em consideração quem estava ali. Então, aquilo que o Memmi fala, né, que é um teórico, ele fala assim, as colônias imperialistas colocaram o negro tudo num saco só e falou assim, África, é negro, então tá tudo certo, podemos fazer o que quisermos. Não, o colonizador não se preocupou com isso. E se a gente for prestar atenção, quando o Memmi abre o texto dele, que é Retrato do Colonizador precedido pelo do Colonizado, eu tenho esse livro aqui, agora não sei onde eu coloquei ele fala assim que o que será que levaria o europeu querer sair da Europa e ir para um país que ele não conhecia, ir para um país onde doenças também não eram conhecidas, totalmente inóspito para ele, mas que os livros de história sempre nos mostraram como a figura do colonizador, como esse colonizador sempre foi pintado. Um homem altivo, pele bronzeada, com a mão na enxada, a olhar as suas terras para o horizonte. Isso Memmi fala no seu livro. E falando que o europeu ele tem essa questão do trabalho. A gente sabe que não. Quem ele colocou para trabalhar? O negro? O negro. Que o colonizador... Ele tentou colocar os índios e depois os negros. Que o colonizador, na realidade, o que ele fez? Ele usurpou a terra. Então, assim, ele falou assim, olha, a terra é sua, mas você vai trabalhar para mim. Entendeu? E aí, muitas vezes, né, alguns historiadores já levam em consideração que talvez esses europeus pensaram assim, olha, aqui na Europa, em plena época do capitalismo, acho que industrial, segunda ou terceira fase do capitalismo, aqui eu tenho muita concorrência. Lá, né, porque começava a se oferecer para as pessoas irem para esses países, lá eu vou ter uma chance. E lá eu vou ter regalias por ser europeu, por ser branco, regalias que os outros não vão ter. E aí, quando a gente fala também de regalias, esse livro está mais fácil aqui para mim, nós temos o livro da Djaimilha, que se chama Esse Cabelo, onde ela fala essa questão. Ela nasce em Angola e depois ela vai para Portugal. E Angola foi colônia portuguesa. Então, voltando àquela fala do jogador francês, então entenderia-se, né, que as colônias do ultramar, como foram chamadas Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, são as 5 colônias portuguesas em África, seria uma extensão de Portugal. E a Djaimilha fala que não. Não, porque quando ela vai para Portugal, principalmente pela questão do cabelo, ela era menosprezada, as pessoas olhavam ela diferente,
a avó dela, a portuguesa, falava, quando que você vai dar um jeito nesse cabelo, menina? E aí tem todas essas questões no livro que ela traz, e que é tão atual. E a gente ouve isso ainda aqui, hein? A gente escuta. Ah, mas quando que vai dar um jeito? Você vê crianças lindas, maravilhosas, com cabelo afro lindo, aí vem alguém e fala, nossa, mas não vai arrumar o cabelo dela? Mas se arrumar já tá lindo. Você quer que seja o quê, o cabelo da menina? Né? E a gente escuta isso. E as pessoas não se tocam que isso é preconceito. A maioria das pessoas não se toca. Tem essas falas e não se tocam. E essas pequenas coisas machucam muito essas pessoas. E a gente tem que ter essa noção de colocar o quanto isso fere e pode causar danos enormes na vida de uma pessoa. E, de repente, aquela pessoa que falou não se tocou porque isso já está tão dentro dela, tão interiorizado, que não se toca que isso é preconceito. Outro dia eu estava conversando com uma senhora, né? Ela é uma senhora, então a gente pensa, é uma outra geração, tem uma outra cabeça, teve uma outra cultura e tal. Mas aí, às vezes, fala umas coisas, aí eu falei assim, nossa, mas isso é tão preconceituoso. Imagina! Não é preconceito, eu estou falando que eu acho. Eu falei, mas o que você acha é preconceituoso. Você não pode falar isso de uma pessoa. Ah, mas não é mesmo? Eu não vou citar aqui, porque realmente foi muito preconceituoso a fala da pessoa, né? Mas é mais ou menos por aí, esse tipo de coisa pequena, que a pessoa julga pequena, essas observações, mas que, na verdade, não são pequenas. Tem um vídeo no YouTube, se eu não me engano, se chama O Xadrez das Cores. E aí nós temos uma senhora, ela é brasileira, tipo um videozinho pequeno, pensando nessa questão das empregadas domésticas, negras, a maioria. Onde essa senhora branca, né, contrata a empregada, o filho contrata e fala, olha, você tem que dar remédio de tanto e tantas horas e tal. E a empregada vê um jogo em cima da mesa e pergunta, que jogo é esse? E a patroa ri dela e fala assim, é xadrez, é coisa de gente branca, é coisa de gente inteligente. Você, negra, nunca vai saber jogar. E aí ela pega aquilo e ela vai aprender o xadrez. Ela vai aprender o xadrez e ela vai jogar com a patroa dela. E aí tem toda uma outra questão, que ela resolve sair da casa e tal, e aí a própria senhora manda buscar ela, que ela fala que ela tratava bem ela. Mesmo com todo o preconceito que aí vocês vão ver o vídeo, se eu não me engano chama Xadrez das Cores, a empregada ainda tratava bem ela, porque ela era de idade e tal. Então, assim, algumas relações de trabalho que a gente observa, né, e hoje é muito importante, nós temos as mulheres chegando a várias posições de destaque, nós temos as mulheres, aquela que tem, né, a palavra empoderamento, né, é tão importante sim, porque as mulheres durante muito tempo na história foram privadas de uma série de acessos, uma série de coisas, e agora sim estão chegando, estão conquistando, e principalmente as mulheres negras estão chegando lá também. Isso é importante. Isso é muito importante, porque a gente fala assim, as mulheres no geral sempre foi colocada como um ser inferior e as mulheres negras mais ainda, né? Ô, Fátima, ô, Rosi, tem algum comentário no chat? Eu estou vendo que tem, eu não consigo ler daqui, mas minha tela fica só com vocês, mas eu vejo que sobe. Tem algum comentário? Vocês querem ler alguns? Fátima? A Lívia, ela colocou... Eu escuto muito isso na sala, mas não me incomoda. Possivelmente ela sofre preconceitos em sala de aula. E o Brunelli, ele quis lembrar o adereço que você falou do cabelo, a bandana, para você confirmar se é. É um estilo uma bandana mesmo. É bandana? É estilo uma bandana. A Viviane, ela lembrou aqui que o Solano é um ser muito importante, nós não podemos esquecer isso. E a Coisas de Cris, ela falou o seguinte, eu nasci no Imbu e, infelizmente, muitos imbuenses não conhecem a arte de nossa cidade. E que a Raquel sempre teve orgulho da sua origem. Acho que a Janaína falou isso, a Rosimar. E eu deixo agora, nesse momento, uma pergunta da Rosimar. Ela diz assim, tem algum líder negro
que você admira, que você pudesse aqui colocar para nós? Porque Mandela. é motivo de orgulho, motivo de admiração. Há muitos líderes, não é, Caio? E aí, ser lembrados aqui é muito bom. Nelson Mandela. Eu acho que o que ele fez pela África do Sul, toda aquela questão do apartheid, todo aquele preconceito, e ele conseguiu colocar ali. E engraçado, quando o Nelson Mandela morreu, vários líderes mundiais, você tinha, se eu não me engano, o Bill Clinton indo no enterro, o Papa lançando uma nota de pesar pelo Mandela. Então, assim, o Mandela e o Luther King também, que foram pessoas assim que brigaram sem, como que se fala, sem armas, né? Brigaram assim pelas suas ideologias, assim. Claro que existiu alguns conflitos ali na questão da África do Sul, né, do apartheid, a segregação brancos e negros, mas o Mandela, para mim, eu acho que é uma pessoa que a gente tem sempre que lembrar, e o Luther King também. Dois nomes fortes, né? E atual? Assim, que esteja hoje atuando. Atuando, a gente tem a Angela Davis, que eu acho muito importante, a todas as questões feministas que ela traz, toda essa reflexão da mulher negra. A gente tem a Bell Hooks, que também é outra teórica, né? E a Bell Hooks, ela escreve numa linguagem que todo mundo entende, compreende, não é complicado. Ela fala dessa questão do negro, da pele, que nos Estados Unidos, ali na parte do sul, é tão forte a questão do racismo, né? Eu brinco com os alunos, né, que tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, né, que a gente sabe quem era o Chris, né? O único negro na escola de brancos, né? E tem um episódio que, para mim, fica muito... Além de tudo que ele sofre, que o Caruso faz com ele, que eu sou fã do Todo Mundo Odeia o Chris, eu conheço todos os personagens, todo o preconceito que ele sofre. Aí tem um episódio que o Julius recebe uma carta de um possível filho. E a Rochelle fica o tempo todo perguntando, esse filho com essa mulher, há quanto tempo isso? Aí aquele narrador, que é o Chris Grande, ele fala, na verdade, o que minha mãe estava perguntando, ela é branca? Ah, não sei o quê, mas ela é branca? Então, assim, tem essa questão do negro, de fato, bater ali de frente, né? E a gente sabe que o preconceito nos Estados Unidos, essa questão do racismo é muito forte, tanto que o que aconteceu com o Floyd, né? Mas que vários Floyds no mundo devem ter passado por algo semelhante. Quando a gente tem, por exemplo, no Brasil, né, que infelizmente são dados, mas a polícia brasileira mata muito mais negros, né? A gente tem a população carcerária de negros, a maior parte, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que parar e pensar, opa, estamos errando onde? Né? O que está de errado? Tem um movimento negro por direitos, né, que tem nesse país todo. Eu estava lendo um artigo deles, onde a advogada, ela coloca que no Brasil, a cada 23 minutos, a polícia mata um jovem negro, né? Então, ou seja, a cada 23, né, no momento que nós estamos aqui, a polícia acabou de matar o segundo jovem negro no Brasil. Sim. Nesse tempinho que nós estamos conversando, a polícia acabou de matar o segundo jovem negro. E isso é muito sério, é muito sério. E, assim, esse movimento que está acontecendo, do movimento negro por direitos, que eles discutem várias coisas, não sei se você já leu sobre o movimento, Caio. Não conheço. Então, mas é um movimento que eles discutem várias coisas, né? Tem vários representantes, tem na política, tem artistas envolvidos, a sociedade, e aí eles discutem a questão da cota e também do empoderamento feminino, de várias questões nacionais, assim, que estamos passando. Eu acho assim, né? Eu não tenho vergonha. Quando eu fiz faculdade, eu não tinha de fato, era uma questão muito difícil, então eu fui aluno cotista, sim. Eu acho que essa questão das cotas, se a gente for pegar a história da educação do Brasil, o negro sempre foi privado da educação. O negro foi ter acesso, aliás, o pobre, né, foi ter acesso à educação em meados, se não me falha a memória, o pessoal aí que estuda mais a didática, dos anos 50, uma coisa assim, quando se abre, né, não tenho certeza. Eu sou ruim com datas.
Mas assim, o pobre vai ter acesso à educação muito depois, muito depois. Você, ao longo da história, né, para quem estuda aí a literatura, a gente sempre tem aquela questão da educação para que vinha da igreja, né, a educação cristã, mas assim voltada principalmente para uma elite, né, e que o pobre sempre de fora, sempre de fora. E o negro foi ter acesso a essa educação muito tarde, né? Então assim, é uma esmola para o negro? Não é esmola. Não é esmola. É uma maneira de se dizer, olha, não tem negro chegando na faculdade. E aí, quando você pega dados sobre o antes e o depois da política de cotas, com a política de cotas, você tem um grande acesso de negros chegando à faculdade, chegando à universidade, chegando a posições de destaque, sendo pesquisadores. E olha que engraçado. Triste, na verdade, não é nem engraçado. A gente sempre referencia, né? A gente sempre se lembra de pensadores brancos, de pensadores europeus, e a gente se esquece que vários negros, se eu não me engano, quem mapeou o DNA pela primeira vez foi um negro, tem alguma coisa na biologia que foi um negro. A questão das mulheres, quando tem um filme que fala das mulheres, né, quando o homem chega à Lua, foram mulheres que fizeram os cálculos. Então, assim, a gente nunca lembra dessa população que é tida como minoria, mas não é minoria. Quando você pega os números de negro no Brasil, é um número grande, né? Só que, assim, infelizmente, e eu já passei por essa experiência enquanto professor, a gente estava trabalhando num projeto interdisciplinar, gráficos. Eu falei, então vamos fazer uma pesquisa dentro da escola. E aí, isso foi em 2000, e não tem muito tempo, uns 3 anos. E aí a gente perguntou, quem aqui se considera negro? Alunos negros não se consideram negros. E aí você começa a pensar, falar que você é negro, muitas vezes te remete a um passado de dor, porque as pessoas já associam África à escravidão, a atraso, a coisas ruins. Então as pessoas falam assim, não sou negro não, sou moreno. Não sou negro não, eu sou moreno claro. Então são algumas falas que a gente não percebe. E aí as pessoas às vezes me perguntam, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser negro, ou entendendo da cultura e tal? Olha, se eu tive, foi muito assim, me fizeram essa pergunta recentemente, e aí uma pessoa perguntou assim para mim, onde você sentava na escola? Eu falei, no fundo. Quem te colocava lá? Aí a professora. Aí ele falou assim, será que não existia um tipo de preconceito? Eu falo, olha, eu quero crer que não. Mas assim... A gente sempre quer acreditar que não, né? Mas assim, a gente começa a pensar algumas coisas e fala assim, não sei. Eu já tive preconceito por conta de religião, sim, né? Por conta das pessoas, quando elas te veem de branco por conta de Umbanda, por conta da religião, elas ficam, opa, mas esquece que no dia 31 de dezembro todo mundo usa branco, né? E que isso vem da cultura negra. Então, assim, são algumas coisinhas que às vezes a gente tem que ter um olhar para poder entender e para poder perceber o racismo muitas vezes velado, mas que alguns comentários são e se tornam preconceituosos também.